Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos amigos aqui, defensores. Estamos aqui em mais um evento, uma palestra promovida pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. E o tema que nós vamos tratar hoje é Visual Law, com a doutora Iana Menezes Cabanelas de Brito, bacharel e mestre em Direito Processual pela PUC de Minas Gerais, CEO e fundadora da Iris Jurídico Descomplicado, legal designer, já trabalhou mais de 400 projetos de legal design e criadora do método contencioso de resultado. Iana, seja muito bem-vinda. Esse é um tema que tem gerado muito interesse na comunidade jurídica. Aqui também na defensoria teve uma ótima receptividade quando a gente falou sobre esse tema e falou no seu nome. E a gente tem uma ideia geral de que é uma metodologia que utiliza elementos visuais, infográficos, fluxogramas, tabelas, vídeos, ícones para deixar o conteúdo jurídico, a transmissão do nosso conhecimento jurídico por meio das nossas petições e manifestações mais palatável, né? E mais também, e que use como uma forma e um método de persuasão. Mas, obviamente, você vai explicar e nos demonstrar como é que essa técnica ela pode ser utilizada em prol aqui da nossa atividade. Seja muito bem-vinda. Passo a palavra para você. Muito obrigada pelo convite, pessoal. É uma honra estar aqui falando com vocês. Eu espero que esse seja um momento de muita troca, então fiquem super abertos aí no chat para ir tirando as dúvidas, para ir fazendo comentários, para que a gente possa ir debatendo. Eu não sou muito familiarizada com o Zoom, mas não sei se tem como levantar a mão para o pessoal ir interagindo. Então, que a gente tenha um momento assim bem de troca mesmo. Espero agregar na atuação de vocês, quebrar alguns paradigmas também, quebrar alguns mitos relacionados ao Bijoló. Então, vou já compartilhar aqui a minha tela e enviei a solicitação. Isso. E aí, vocês podem me interromper, como a gente está aqui num grupo seleto, aí vocês fiquem super à vontade. Eu... E aí, vocês vão me falando se tá legal. Vocês estão vendo só a minha tela? Como é que tá? Ou vocês veem isso daqui também? Eu não sei. Estamos vendo você e sua tela. Tá ok. Ah, bacana. Então, coloquei o título do nosso encontro de Visual Law, sua arma secreta para persuasão em juízo, já quebrando aí um paradigma de que Visual Law é direito visual, né? A tradução literal do termo seria direito visual, mas na verdade Visual Law ele vai muito além disso. A gente vai passar pela criação aí do termo que foi feita aqui no Brasil, mas na verdade a origem vem do legal design, que é um termo muito mais amplo. E eu coloquei sua arma secreta para persuasão em juízo, justamente porque, por conta dessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês e que eu queria que vocês me dessem uma olhada assim. O que que cada uma dessas peças transmite para vocês? Esse daqui do lado esquerdo é o antes e esse daqui do lado direito é o depois de uma reclamação trabalhista. Ela te gera algum tipo de estranhamento? Vocês têm aquela impressão de, nossa, peça de Vijoló? Ou simplesmente, se você se deparasse com essa peça do lado direito, você olharia e pensaria, uma peça com acabamento. Justamente porque o Visual Law é essa arma secreta. Ele não é para saltar aos olhos do julgador. O bom design, na verdade, e design aqui, já desmistificando esse termo, design não significa design de interiores, não significa estética, desenho necessariamente. A estética é só a cerejinha do bolo. Design significa projetar, desenvolver soluções mais eficientes para um determinado problema. E aí a gente consegue entender esse conceito de design olhando aqui para esse antes e depois. O que a gente busca no final do dia é a eficiência. E a estética, ela muitas vezes vai descortinar uma informação que está toda construída de uma forma mais eficiente. Então, a gente vai analisar essas peças depois, ao longo do nosso encontro, mas só para já começar a desmistificar aqui com vocês esse conceito de visual law.
e vocês entenderem que Visualó, na verdade, ele é uma arma secreta. Ele não é para saltar aos olhos, não é para sua peça ter cara de Visualó, mas sim ela ser tão persuasiva que depois as pessoas vão querer te perguntar: o que que tem nessa peça? Qual que é a técnica que você usou aqui? E é aí que é o bom Visualó, é o Visualó bem aplicado. E aí vocês devem estar se perguntando, gente, mas que metodologia é essa? Como que ela chegou nesse ponto de desenvolver a peça dessa forma? E quem que é essa que está falando aqui para mim? Então, eu gosto de brincar que a minha trajetória ela começou quando eu fiz mestrado em Direito Processual. Eu já comecei escrevendo sobre Direito e Tecnologia durante o mestrado. E aí eu tive contato com essa matéria do legal design e eu vi que era muito pouco explorada aqui no Brasil. Isso lá em 2020. E aí, nesse meio tempo, eu fui, advoguei, fundei a minha startup, que vocês vão conhecer também, que é a Iris Visual. E aí, eu fui gestora de inovação em um escritório de advocacia. E justamente nesse escritório de advocacia, eu atuava como legal designer. Então, eu fazia o redesign das petições e documentos. E nesse escritório, depois que eu trabalhei lá como gestora de inovação, fui convidada por conta de uma consultoria em legal design que eu dei para eles. Aí então eu me tornei consultora em legal design e só depois eu iniciei o meu trabalho no digital. E hoje realmente é o meu foco maior na minha atuação, porque eu consigo expandir para mais pessoas essa metodologia. Mas antes da gente entrar no nosso tema do Visual propriamente dito, eu preciso que vocês entendam o contexto em que a gente está inserido. Porque quando a gente aprende a fazer peças na faculdade, e o direito, historicamente, é uma profissão muito tradicional, a gente está inserido em um contexto muito tradicionalista e muito formalista. E a gente precisa, de fato, seguir aquela metodologia da prova da OAB, dos fatos, do direito e do pedido, na hora que vai fazer as nossas peças para passar no concurso, a gente precisa seguir essa metodologia. Só que quando a gente vai para a prática, não necessariamente essa metodologia é a mais eficiente. E isso está diretamente relacionado ao contexto em que nós estamos inseridos. Como vocês podem ver, o nosso consumo de informações ele mudou muito. Nos últimos anos, a gente teve um avanço tecnológico absurdo e hoje a gente consome informações de forma muito mais atrelada a recursos audiovisuais. E nós estamos cada vez menos habituados a longas leituras. Então, na época que eu fiz faculdade, por exemplo, para a gente passar no concurso, a gente tinha que ler todas aquelas obras, todas aquelas doutrinas, livros e mais livros. E hoje em dia todo mundo faz um monte de videoaula, maratona videoaula, para poder passar no concurso. Então, o consumo de informações, ele mudou muito nos últimos anos. E aí nós estamos cada vez menos habituados a longas leituras e cada vez mais inseridos nessa era da informação. Então, um altíssimo volume de informações que nós somos bombardeados todos os dias, informações atreladas a recursos audiovisuais. Então, pula uma notificação ali no celular, a gente logo corre para olhar, já tem acesso às notícias. Antigamente, a gente tinha que ler um jornal para acessar as notícias, com as colunas e as letras muito pequenas. Então, o nosso consumo de informações, a gente tinha mais a gente era mais adepto ao tédio. Hoje em dia, esse excesso de dopamina faz com que o nosso cérebro fique naturalmente mais preguiçoso. E com isso, a gente precisa adaptar a forma como a gente se comunica. E aí, o nosso consumo de informações, ele ficou cada vez mais personalizado e seletivo. Então, antigamente, todo mundo assistia televisão e todo mundo só tinha acesso à mesma informação. E hoje o nosso consumo de informações, ele está muito mais dentro da nossa bolha. Então a gente ficou mimado na forma como a gente consome informações. Então toda vez que a gente se depara com uma informação complexa, um caso difícil, aquele caso chato de ler, a gente tem uma tendência muito maior a deixar ele de lado. É muito mais difícil a gente manter esse foco em casos difíceis, justamente por conta desse privilégio de consumir informações que a gente tem vontade, por conta da bolha em que a gente está inserido dentro das redes sociais. Então, tudo isso foi mudando a forma como nós consumimos as informações. E nesse mesmo cenário, de mudança na forma como o ser humano consome informações, esse bombardeio de recursos audiovisuais, esse excesso de informações e esse cenário de personalização das informações, nesse contexto, o juridiquês começou a ser muito criticado.
Tudo isso veio muito em voga em 2020, lá na época da pandemia, que a gente saiu do processo físico para o processo eletrônico, e aí o juridiquês começou a ser bombardeado justamente porque não cabia mais dentro de um cenário de transposição dos processos para o meio virtual, esse excesso de número de páginas, esse excesso de escrita, esse excesso de rebuscamento, porque aquilo inviabilizava a boa performance do sistema de justiça. Então, a gente viu vários casos de aplicações de juízes, julgadores. A gente começou a ver lá atrás, em 2020, 21, 22, essas aplicações. E hoje a gente já tem até o Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Então, o incentivo ao uso de termos mais simplificados, a gente já vai ver o que que significa de fato a linguagem simples, mas isso tudo foi crescendo muito desde a época da pandemia e o legal design e o visual law chegaram no Brasil. Então a gente tem diversos casos até de juízes mandando emendar a petição e utilizar o uso, sugerir o uso do visual law por conta do tamanho das peças. Isso tudo visa também contribuir para a melhora no sistema de justiça. Então todos esses movimentos têm esse mesmo objetivo. E foi aí que o tal do legal design chegou no Brasil. Só que ele chegou de uma forma aos trancos e barrancos, que eu gosto de brincar, porque justamente a gente começou com uma má aplicação. A gente viu peças muito diferentonas chegando no judiciário, uma capa azul, meme, excesso de cores, tudo isso, na verdade, não é o bom design. Porque Don Norman já dizia que o bom design é o design invisível. Porque, como eu falei com vocês, design significa projetar. Então, vamos supor que uma cadeira ergonômica, por exemplo. Uma cadeira ergonômica é aquela que se amolda perfeitamente ao corpo de quem assenta nela. Ela não necessariamente é a mais bonita. Isso não quer dizer que ela tem um bom design. Mas quando ela cumpre com a finalidade para a qual ela se destina com maestria, né? Então ela fica perfeitamente amoldada ali no corpo da pessoa, significa que ela tem um bom design. E aí, de onde que surgiu esse termo? O termo legal design. Ele foi desenvolvido pela Margaret Hagan, uma advogada e designer lá da Universidade de Stanford, e ela escreveu esse livro, Law by Design, que é um livro que está disponível na internet, se vocês tiverem interesse em conhecer. Ele é a Bíblia do legal design. E legal design é justamente trazer princípios e técnicas de design para dentro do direito. Mas a Margaret, ela fez mais. Ela trouxe o design centrado no usuário para dentro do direito. Ou seja, o design focado na experiência dos destinatários daquele conteúdo para dentro do direito. Então, é algo muito mais aprofundado do que simplesmente princípios e técnicas de design ou só design thinking. É o foco no design centrado no usuário. E aí, a gente chega então nessa definição de legal design como uma junção de design, direito e tecnologia. E o legal design, a sua dimensão mais macro, é toda essa pirâmide. Então, a gente tem 5 submodalidades. A primeira e mais macro de todas é o design sistêmico. Então, se a gente fosse pensar em desenvolver uma justiça digital, mudar completamente o sistema de justiça brasileiro, seria no design sistêmico que um legal designer atuaria. Se a gente for pensar num design organizacional, por exemplo, dentro da Defensoria Pública, como que a gente pode melhorar os processos que ocorrem ali dentro, né? Desde o recebimento de um processo, a elaboração de uma peça, a revisão dessa peça, envio de ofícios, tudo isso, como que isso pode ser melhorado para melhor atender às necessidades dos destinatários? Isso é o trabalho de um legal designer organizacional. E aí a gente também tem o designer de serviços. Nós que lidamos diretamente com o público, nós precisamos pensar na melhor forma de prestar esses serviços. Então, como que a gente pode melhor atender, por exemplo, uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece termos técnicos? Como que a gente pode solucionar essas dúvidas sem falar difícil? Como que a gente pode falar com uma pessoa mais simples, que muitas vezes está vindo com uma demanda, e a gente precisa explicar para ela o direito dela? Como que a gente pode, de fato, atender essa pessoa, né? Prestar um serviço de qualidade, visando melhor atender as necessidades deste destinatário? Então, para isso, a gente pode contar com o legal designer de serviços. O design de produto, que é quando a gente vai desenvolver um produto
para solucionar um problema do mercado jurídico, que foi justamente o que eu fiz na minha startup, a Iris, que vocês vão conhecer também. Eu desenvolvi um produto para melhor atender às necessidades das pessoas do setor jurídico que querem aplicar o Visual Law. E a cerejinha do bolo, que é o nosso famoso Visual Law, que é o design da informação, que é o topo da nossa pirâmide. Ao mesmo tempo que ele é a dimensão mais micro, ou seja, a mais pontual, que é o design da informação, ele também se expande por todos eles. Porque quando a gente vai pensar em projetar um sistema de justiça mais eficiente, em desenvolver processos organizacionais mais eficientes dentro de um órgão, em prestar um serviço jurídico mais eficiente, tudo isso a gente precisa pensar em design da informação, em como comunicar as informações jurídicas de uma forma mais eficiente, considerando as necessidades do nosso destinatário. Esse que é o famoso design da informação. E aí, deixa eu ver se veio o slide que eu coloquei. Ai, gente, era para vir esse daqui antes, perdão. Eu acabei de acrescentar esse slide que eu achei que ia ser legal para vocês. Então, para vocês entenderem o poder do design da informação, eu queria que vocês prestassem atenção nesse caso emblemático aqui, que foi a cartilha Vendor Power elaborada para vendedores de rua lá de Nova York. E olha só como que é importante a gente considerar o nosso destinatário. Essa cartilha ela foi elaborada para vendedores de rua que são analfabetos, a grande maioria, que eles não sabiam nem ler nem escrever. Então, eles precisavam posicionar os itens que eles vendiam, os vendedores de rua, de uma determinada forma com relação à mesa em que eles estavam ali posicionados. Não podia ser nem do lado, ele tinha que estar necessariamente ali na dimensão da mesa. E aí eles criaram essa cartilha lá nos Estados Unidos justamente para ilustrar isso. E isso daqui é um visual law muito bem desenvolvido. Por quê? É um design da informação jurídica visando atender as necessidades do destinatário desse documento. E muitas vezes a gente não pode usar texto, como foi o caso dessa cartilha aqui. Porém, no caso das petições jurídicas, a gente já tem outro destinatário. E esse vai ser justamente o nosso foco aqui da nossa conversa. E o Visual Law, a gente vai ter ele como foco enquanto ferramenta de comunicação eficiente e estratégica de informações jurídicas. Então, quando a gente pensa em documento eficiente, é um documento que cumpre com o objetivo para o qual ele foi escrito. Porém, quando a gente vai pensar, por exemplo, qual é o meu objetivo das minhas petições? O objetivo das minhas petições é convencer. Então, eu já tenho que pensar no contexto de quem eu estou escrevendo. É diferente do objetivo de um contrato, em que o objetivo é ajustar direitos e obrigações e garantir o cumprimento desse contrato. Nas petições, eu preciso persuadir. Além de expor o direito, eu preciso persuadir o meu leitor. Então, para isso, eu preciso entender como funciona a mente da pessoa para a qual eu estou escrevendo. Então, independentemente de quem for o seu destinatário, você precisa se inserir no contexto deste destinatário. Você precisa entender. Eu estou conversando aqui agora com uma pessoa leiga, ele vai entender o que eu estou falando se eu falar em juridiquês. Eu estou escrevendo para uma pessoa que é técnica, que vai entender termos técnicos. Então, aqui eu posso utilizar termos técnicos, mas se um estagiário, por exemplo, for ler a minha petição, é muito mais interessante que eu utilize termos que são familiares para ele também. Então, a gente sempre nivela a nossa comunicação com base na pessoa que tem menor nível de conhecimento técnico. É para ela que a gente vai escrever, pensando que ela precisa entender aquilo que está sendo escrito. E aí a gente precisa entender qual que é o contexto, então, do nosso julgador. Vocês já devem ter visto que saiu o Justiça em Números de 2025 e ficou comprovado que os juízes estão julgando em média 11 processos por dia. E aí vocês já devem estar careca de saber que a leitura dinâmica ela é uma realidade. Vocês também lidam com milhares de processos todos os dias e é humanamente impossível a gente ler tudo tintim por tintim. Além da pressão do CNJ, dessa inserção na era da informação, isso faz inevitavelmente com que a gente faça uma leitura dinâmica nas peças. E além disso, a gente tem a questão do salário fixo e garantias. Então, a galera da advocacia, quanto mais eles trabalham, mais eles ganham.
Só que quem é servidor, o processo, ele é um número, e você sabe muito bem disso. Então, a gente escreve muitas vezes realmente para que a gente, quando a gente vai pensar na análise das nossas petições, o julgador, muitas vezes, ele não vai fazer aquela análise detida, aquela análise que um, por exemplo, um advogado que só tem uma causa faria. O julgador, ele tem muitas causas e não muda nada na vida dele se ele se debruçar mais ou menos sobre aquele processo. Então, considerando tudo isso, a leitura dinâmica se torna uma realidade que a gente tem que lidar com ela na nossa prática. E nesse cenário, a gente tem que lembrar como que acontece a tomada de decisão no cérebro humano, para a gente entender o contexto do nosso julgador e começar a escrever de uma forma com que a nossa petição ela leve ele para uma decisão favorável para aquilo que a gente está defendendo. Então, esse daqui é o slide mais importante do nosso encontro. Vou até tomar uma água para vocês tomarem também e a gente voltar aqui ao nosso foco para esse slide. Vocês já conhecem essa história, essa imagem aqui do sistema um e do sistema 2 do Daniel Kahneman? Conheço, tem um livro aqui. Ai, gente, esse livro daqui, esse livro, ele é essencial para a gente poder entender como ocorre a tomada de decisão no nosso cérebro. E ela, de fato, acontece no lado do sistema um do cérebro. Então, o que está escrito, o que está ilustrado aqui nessa imagem? O nosso cérebro ele é dividido em sistema um e sistema 2. O sistema um é o sistema mais rápido e o sistema 2 é o mais devagar. Olha só a quantidade de engrenagens que tem no sistema 2 e a quantidade de engrenagens que tem no sistema um. O que faz com que o sistema um gaste muito menos energia para trabalhar. Ou seja, a grande maioria das nossas decisões, ela ocorre no lado emocional do cérebro. Ela ocorre nesse lado do sistema rápido, porque o nosso corpo foi feito para economizar energia. Então, é por isso que a grande maioria das decisões ocorre no lado do sistema que é mais intuitivo, que é mais emocional, mais automático, mais associativo. E aí que entram os tais dos vieses cognitivos, que a gente tem que considerar na hora de elaborar as nossas petições, para que elas sejam mais persuasivas e, com isso, melhor atinjam a finalidade para a qual elas se destinam. Então, quando a gente pensa no sistema um é aquele sistema que nós utilizamos para escovar o dente, amarrar o cadarço, para fazer qualquer das atividades que são mais automáticas no nosso dia a dia. E o sistema 2 para a gente fazer uma análise de um processo complexo, uma matéria que a gente vê muito pouco. Só que vocês vão pensar que, por exemplo, os processos que chegam para vocês, a grande maioria deve ser parecido. E aí, vocês se mantêm ali no sistema um por quê? As decisões vocês vão tomar muitas vezes com base naquilo que vocês já vêm fazendo. As decisões e as peças e as causas vai sendo com base naquilo que você já vem fazendo. O que mantém a gente ali no sistema um. Só que no julgador, a gente precisa tentar manter ele sempre no sistema um e, ao mesmo tempo, convencê-lo mantendo ele no sistema um. Quando a gente vê uma peça muito complexa, uma peça que leva ele para o sistema 2, tudo aquilo que está difícil de ser lido, a gente tende a negar. A gente tende a achar que tem alguma coisa errada ali. Ao passo que quando a gente vê uma peça que está muito fluida, muito lógica, a gente tende a acreditar que aquilo ali é verdade. Então é por isso que quem ganha o processo é quem faz a petição mais escorregador, com menos ruídos na comunicação. E o próprio ministro Marco Aurélio já nos falou. Primeiro, ele idealiza para o caso concreto a solução mais justa, ou seja, ele decide no lado emocional do cérebro, naquilo que desperta o sentimento de justiça nele, e depois ele vai justificar de forma mais racional. Então, é exatamente isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai comprar uma roupa. A gente primeiro se visualiza ali, a gente observa algum objeto de desejo e a gente a gente vive primeiro a emoção de adquirir aquele objeto de desejo e depois a gente justifica racionalmente. É assim que ocorre o processo decisório. Então é por isso que quem ganha o processo é quem faz a petição mais escorregador, ou seja, a petição com menos ruídos e barreiras na comunicação. A petição que leva o julgador
do início até a conclusão final, sem nenhum tipo de barreira. Por exemplo, um excesso de citação de jurisprudência, um excesso de citação de artigos de lei, um excesso de citação de doutrinas, tudo que faz com que o julgador se depare com um momento na peça em que ele fala: Isso daqui eu já tô careca de saber. Então, toda vez que ele se depara com um bloco textual que está repetindo algo que para ele já é familiar, ele naquela leitura dinâmica, ele vai pular e vai lá para os pedidos. Por isso que é cada vez mais importante a gente fazer peças que atrelem fatos a direito. E eu vou mostrar exemplos de peças para vocês entenderem exatamente como fazer isso. E aí, a gente tem a opinião dos magistrados sobre os maiores problemas das petições atualmente, e disparado é a argumentação genérica, justamente por conta desse bloco do direito que a gente costuma fazer, que fica ali discorrendo sobre o que é dano moral, o que é justiça gratuita, e todo esse trecho mais desconectado dos fatos, que acaba gerando essa argumentação genérica e a redação prolixa da mesma forma, quando a gente começa a repetir aquilo que já foi dito. Número excessivo de páginas, que também é decorrência, transcrição excessiva de jurisprudência, má formatação da peça, uso excessivo de destaques no texto. Essa pesquisa foi feita com os magistrados federais e depois com os estaduais, e o resultado foi basicamente o mesmo. E aí, quando eles foram perguntados sobre o que torna uma petição mais agradável para leitura e análise, a redação objetiva ganhou disparado, seguido da boa formatação, redução no número de páginas, combinação de elementos visuais e textuais e uso de destaques no texto. Só que esses dois ficaram em menor grau, justamente porque, quando eles foram perguntados se os elementos visuais facilitam ou dificultam a análise da petição, a grande maioria falou que facilita desde que usados com moderação. E é justamente por isso que a gente precisa aplicar o Visual Law de forma técnica. Ou seja, o elemento visual, ele tem que ter um para quê na hora de ser inserido. Por que eu vou inserir esse elemento visual aqui? E esse porquê necessariamente tem que ser aumentar as chances de convencimento, aumentar a assimilação do argumento mais forte, garantir a persuasão e não simplesmente inserir um elemento visual ali. Então, o segredo está em usar o Visual com técnica e estratégia. E aqui eu trouxe um caso para vocês darem uma olhada. Dá só uma olhada nesse memorial. Olha só, esse memorial, ele foi aplicado, a gente aplicou nele a técnica do One Page Report, que é quando você consegue reportar em uma única página todo um contexto processual e destacar a conclusão de uma forma muito objetiva. Então, aqui a gente conseguiu retratar toda a situação do contrato de trabalho, ó, contratação do reclamante, início da jornada 12 por 36. Aqui houve a redução salarial, que é o que não poderia acontecer, a demissão, aqui justamente contando o que que aconteceu na jornada de trabalho, que ele era obrigado a registrar sua saída antes da meia-noite, que aí a prova testemunhal que comprovou tudo isso, essa adulteração no cartão de ponto, e justamente falando quais foram os pontos, que ele nunca gozou de intervalo entre a jornada, nunca recebeu adicional de periculosidade, não recebeu o salário correspondente. Então aqui a gente conseguiu retratar o caso todo em uma única página. E aí, essa é a técnica do One Page Report, e a gente tem vários casos em que isso foi validado pelos julgadores, como a desembargadora elogiou os memoriais apresentados como lógico, claro e didático. E aquele caso dos memoriais, gente, ele também tinha mais outras duas páginas, que era a compilação dos pedidos e o fechamento, né? Requer a conclusão do pedido. Mas nessa primeira página, a gente teve de fato a reportação do caso que a gente fala, e aí nas outras duas páginas era uma tabela compilando todos os pedidos, porque vocês sabem que nas reclamatórias trabalhistas a gente tem uma renca de pedidos, então a gente fez uma tabela para compilar tudo isso. E aí a gente tem vários casos em que o julgador, muitas vezes, ele percebe que comeu mosca em determinado ponto do processo, e aí ele recebe um memorial reportando todo o caso para ele em pouquíssimas páginas, e aí ele pede para ficar com aquele material porque literalmente está mastigando o processo para ele, ou seja, está fazendo com que ele fique
no sistema 1 do cérebro, está fazendo com que fique fácil para ele decidir de determinada forma. Então, aqui, por exemplo, desembargador elogiou os memoriais apresentados. Então, de fato, o visual law, quando ele é bem aplicado, ele impacta sim na decisão final. E aí, qual é então o passo a passo para a gente fazer um documento eficiente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Ai, não é comigo, não. Passo a passo para fazer um documento eficiente. Primeiro passo é identificar qual que é o objetivo desse documento. O que que eu estou querendo comunicar aqui? Eu estou querendo convencer alguém? Então, o meu objetivo é persuadir. Traçado o meu objetivo, eu vou entender para quem eu estou escrevendo. É para uma pessoa leiga ou é para alguém que tem capacidade técnica de entender termos técnicos, mas eu sempre vou buscar trazer uma eficiência na minha comunicação. Então, as técnicas de linguagem simples que a gente vai ver, elas valem também para quando a gente está escrevendo para um destinatário que tem conhecimentos técnicos. Quais os meus principais argumentos? Vocês vão entender sobre hierarquia da informação. O argumento mais forte deve estar lá em cima na peça. Ele não tem que ficar escondido ali no meio da petição. Consigo usar algum elemento visual? Por quê? Os elementos visuais, eles têm atributos pré-atentivos. Então, observem aqui, quando eu falei com vocês desses memoriais, com certeza essa forma, esse desenho, ele chamou muita atenção de vocês, porque os elementos visuais têm atributos pré-atentivos, eles chamam mais atenção do que o texto. E aí, vocês podem considerar como elementos visuais a forma, a cor, a posição e o movimento. Tudo isso faz com que o nosso cérebro seja chamado à atenção de forma inconsciente. Hierarquia da informação. Então, informações essenciais têm que estar no início da nossa peça. Os argumentos mais fortes têm que estar lá em cima, porque a atenção do leitor ela vai caindo ao longo de toda a peça, seguido por informações importantes e complementares. Então, muitas vezes os advogados eles colocam o argumento mais valioso lá no meio da peça, depois de fazer uma longa síntese processual. Fala assim, gente, já começa a fazer a síntese junto com a sua argumentação. Você não precisa fazer um tópico de síntese processual separado. Você consegue fazer retomada argumentativa, que é isso que a gente vai ver na peça hoje. Os principais argumentos a gente pode elencar em bullet points para a gente começar a fazer uma peça mais subdividida em tópicos e não ficar com blocos tão grandes na nossa peça para que ela tenha mais quebras visuais. O que facilita, por exemplo, quando o julgador ele está desatento, ele está ali olhando para o lado, pula uma notificação, ele perde a atenção na peça, e aí ele precisa retomar essa atenção. Quando você tem uma peça com maiores quebras visuais, você garante que ele consiga retomar a atenção na sua peça com mais agilidade, o que aumenta a eficiência jurisdicional e a agilidade no julgamento da causa. E aí, com isso também, com esses títulos mais estratégicos, em cada tópico a gente evita se perder da temática que a gente está traçando ali naquele tópico. Porque muitas vezes, quando a gente coloca síntese do processo, do direito, a gente começa a ser muito prolixo ali. Então, os títulos, eles são uma forma também da gente escrever menos, porque a gente vai se ater ao objeto daquele tópico. E aí, a melhor estrutura de um tópico, então, é quando a gente começa falando de fatos, a gente atrela fatos e direito e a gente conclui com um pedido. E tudo isso vai ser feito dentro da estrutura de um tópico, dentro da estrutura de um título estratégico. Então, a gente nunca vai escrever só fatos e só direito, porque isso faz com que a nossa peça ela fique muito mais prolixa, porque a gente acaba tendo que fazer retomada de fatos na parte do direito e além disso, também chega naquela argumentação genérica, em que a gente fica explicando muito o direito para o julgador e ele acaba pulando essa parte, porque ele entende que, ah, eu já tô careca de saber disso. Então, eu quero mesmo é saber fatos e provas. Então, a gente vai falar, provar e atrelar tudo isso a fundamentos jurídicos e depois fazer a conclusão. E nisso tudo, a gente vai colocar uma roupagem de linguagem simples, que não é uma linguagem simplória, nem uma linguagem coloquial. É uma linguagem que o leitor consegue entender em uma primeira leitura.
Essa é a definição técnica de linguagem simples de Plain Language pela Plain Language Association. E aí, então, o que que a gente tem em termos de técnicas de linguagem simples? Usar termos familiares, mas familiares para quem? Para o seu leitor de menor grau técnico. Então, por exemplo, quando a gente tem um juiz lendo, um assessor lendo e um estagiário lendo a petição, a gente tem que nivelar a nossa familiaridade de termos pelo estagiário. Então, muitas vezes, um estagiário não conhece termos mais rebuscados, latinismos, por isso que a gente precisa evitar utilizá-los em nossas peças. A gente prefere a voz ativa, em que o sujeito realiza a ação, e não em que o sujeito sofre a ação. E a ordem direta das frases, que nós juristas somos os reis da ordem inversa. Dá só uma olhada nesse exemplo aqui. Devido a violações ambientais graves, determinou o juiz a imediata suspensão das atividades da empresa. E aí, a ordem direta. Olha só como que essa frase na ordem inversa seria super uma frase que nós juristas escrevemos. Mas a ordem direta, sujeito, verbo, predicado. O juiz determinou a imediata suspensão das atividades da empresa devido a violações ambientais graves. Por que que a gente tem que evitar essa ordem inversa? Porque isso gera um vai e vem na hora que a pessoa está lendo. Ela fica toda hora tendo que voltar ali na hora que está escrevendo, por exemplo, um parágrafo mais extenso. Ela precisa voltar no início para entender a justificativa daquilo que ela está falando, que está sendo falado no final. Então, isso gera um vai e vem na leitura. Por isso que a gente tem que fazer frases e parágrafos mais curtos. Então, a gente tem que realmente prezar por parágrafos de no máximo 5 linhas. E vocês vão ver que hoje a gente tem plataformas que agilizam muito a nossa aplicação. E aí eu trouxe para vocês verem, então, alguns exemplos, né? Justamente aquela peça que eu mostrei para vocês. Deixa eu Estão vendo aqui a peça? E aí, olha só, gente, como que a gente consegue trabalhar ali deixando o julgador no sistema 1 do cérebro, quando a gente insere, por exemplo, um quadro resumo no início da peça. Então, a gente coloca aqui necessidade de concessão de justiça gratuita, desemprego comprovado, desvio de função e acúmulo de função, exercício das funções de laboratorista e supervisor, necessidade de equiparação salarial e pagamento das diferenças salariais, exposição a agentes insalubres e necessidade de pagamento adicional de insalubridade. O juiz trabalhista aqui, ele bate o olho e já entendeu tudo que a pessoa quer. Ele vai olhar a documentação comprobatória ali. Muitas vezes, só com esse quadro resumo, ele já consegue ali fazer a análise que ele precisa fazer. Mas olha só a questão que eu falei aqui com vocês sobre os títulos específicos. Então, aqui, valores indicados na inicial não limitam a condenação. Entendimento consolidado no STJ, no TST. E aí a gente vai e faz aqui a explicação. Olha como que a peça a gente tem uma linguagem, parágrafos escritos de forma menor. A gente promove uma leitura dinâmica por meio de destaques estratégicos. Se ele lê só o que está em negrito e grifado aqui, ele vai entender tudo que eu estou falando sem precisar ficar lendo a peça do início ao fim. Isso promove uma leitura dinâmica, mas ao mesmo tempo persuasiva. Olha só como que se ele lê só o título, ele vai entender tudo que está sendo falado. Necessidade de concessão da justiça gratuita. Condição de desempregado do reclamante comprovada nos autos. E aqui um documento comprobatório. Ou seja, a gente está falando o que a gente quer. A gente não está colocando um tópico puro e simples de dar justiça gratuita, sem anunciar já o que a gente está querendo, e isso agiliza o julgamento da causa. Desvio de função que perdurou por 8 anos. Exercício da função de supervisor e não recebimento do salário correspondente. Olha só como que o título e o subtítulo já dão totalmente a conclusão que a gente quer que o julgador chegue ao ler o nosso tópico. E aí, aqui um elemento visual muito estratégico, que é essa linha do tempo mostrando tudo que aconteceu. Mas observe que eu coloquei a data apenas naquilo que interessa. E o restante tá aqui, mas não necessariamente tá com a data, porque esse acúmulo aqui, ele aconteceu ao longo do exercício e não tem uma data exata, e não tem problema, porque o importante é ele ver que isso aconteceu ao longo do exercício do contrato de trabalho.
E aí a gente vem com toda vez que a gente for elencar tópicos, a gente coloca os bullet points. A gente nunca coloca várias informações em lista na forma de um único parágrafo, porque isso gera aquela monotonia textual, aquele parágrafo excessivamente longo. E aí, da mesma forma, leitura dinâmica, lendo só os destaques no texto. Acúmulo de função, exercício das atividades de laboratorista e supervisor. Olha como que a gente faz a correlação de fatos e direito, fatos atrelados a direito. A gente conta toda a historinha aqui do trabalhador, parará, parará, acúmulo de função quanto desvio de função em seja um adicional salarial. Artigos aqui estão citados direitinho, não preciso ficar transcrevendo. O juiz trabalhista está careca de saber que acúmulo de função gera adicional salarial. Então a gente pode só citar esses artigos, principalmente nesse caso, que são artigos de amplo conhecimento. Se for um artigo muito diferentão, aqueles das legislações de companhia aérea, legislações muito aleatórias e pouco conhecidas, a gente pode citar ele no corpo da peça, de uma forma mais estética. Agora, quando a gente está falando de artigo de amplo conhecimento, 98 do CPC, de justiça gratuita, a gente não precisa ficar transcrevendo o artigo no corpo da peça, porque isso ocupa um espaço desnecessário. E aí, por exemplo, quando a gente tem uma súmula, aí sim a gente pode colocar como dessa forma aqui. A gente cita a súmula e destaca o trecho que é relevante. Então, essa súmula aqui ela é um pouco maior, mas eu coloquei só o trecho, o inciso que é relevante. A gente pode até colocar aqueles três pontinhos entre parênteses antes também. Mas olha como que a peça ela fica mais leve. Eu vou mostrar o antes da peça para vocês. Olha só os maiores problemas dessa peça. Parágrafos excessivamente longos. Então, essa também, esse recuo inicial aqui para começar o parágrafo não tem necessidade. A gente sempre tipograficamente pode começar ali no máximo em dois de recuo. As margens também são assimétricas nesse caso e não fica legal para leitura por meio de tela. É mais legal as margens simétricas, ó, que a gente tem 3 centímetros de cada lado. Deixa bem mais confortável a leitura. Ó, a fonte que eu usei foi Segoy, tá, gente? Eu gosto muito, muito dessa fonte. Tamanho 8, Segoy 11. Tamanho 11, Segoy, tamanho 11. Aí, olha só. Aqui tava só acúmulo de função. E aí, aqui eu já coloco um título mais específico. Ó, necessidade de equiparação salarial, cargo paradigma, né? O de supervisor. E aí, aqui a gente explicando essa questão dos agentes de insalubridade, da classificação e tudo, que isso daqui, olha só, na peça anterior, teve muita explicação sobre isso tudo aqui, ó. Adicional de insalubridade, o que que significa e tal, essas explicações, o grau e julgado. E a gente resumiu isso tudo em uma única tabela. Porque o foco aqui, muito provavelmente, vai ser na prova testemunhal para comprovar essa questão de que ele estava exposto a agentes insalubres. O julgador, ele sabe que a exposição a agentes insalubres enseja o adicional, e ele vai querer ver se isso está comprovado nos autos. Então, a gente pode colocar de uma forma mais sintetizada aqui. E aí aqui a gente trouxe um julgado do TST, mostrando justamente que a umidade nas atividades exercidas, né, que é exatamente o caso aqui, é o exercício da atividade com exposição excessiva à umidade. Então, e aí aqui na hora dos pedidos a gente também organiza em uma tabela. Antes ele estava dessa forma aqui, ó, dessa forma aqui, que acaba ficando muito disfuncional. A gente usando uma tabela acaba ficando bem mais organizada. Então, verba pleiteada, período, os reflexos, o valor total. E aí a gente consegue uma peça bem mais agradável de ser analisada. E aí, então, como, quando e por que a gente vai usar cada um desses elementos visuais, né? Tabela, gráfico, fluxograma, linha do tempo. A tabela, ela é muito útil toda vez que a gente for organizar informações em linhas e colunas, e toda vez também que a gente precisar de uma visualização em uma única página de uma informação. Por exemplo, quando a gente vai comparar um caso paradigma,
né, com um caso precedente com o caso concreto, em que a gente vai fazer essa correlação ali do caso concreto e do caso precedente que a gente está analisando. Então a gente coloca ali o que aconteceu no nosso caso concreto, o que aconteceu no caso precedente que a gente está alegando que ele tem que ser ou não ser aplicado. Então, para fazer essa comparação, é muito interessante a gente usar as tabelas. E toda vez que a gente quiser organizar informações, né, compilar informações em um menor bloco textual. A linha do tempo, ela é interessante, principalmente quando as datas forem relevantes. Mas quando a data não for tão determinante para o convencimento, a linha do tempo já não é tão interessante, a não ser que você não coloque a data e deixe só a estrutura da linha do tempo, assim como eu fiz nessa que eu mostrei para vocês. Tem duas datas, mas as outras é só para demonstrar aquela sequência de atos. E aí, quando a linha do tempo, quando as datas não forem tão determinantes, você pode fazer um fluxograma, que é uma estrutura ou hierárquica ou sequencial, em que você vai demonstrar ali ou uma supremacia de um elemento sobre o outro, que é no caso do fluxograma hierárquico. Para direito de família é muito bom, para a gente demonstrar ali a árvore genealógica, para mostrar a cadeia de fornecimento de um determinado produto. Eu vou entrar na nossa plataforma com vocês e vou mostrar alguns exemplos disso. Gráficos de barra e gráficos de linha. Quando que a gente vai usar cada um deles? Os gráficos de linha são muito eficientes para a gente demonstrar tendências ou evoluções ao longo do tempo, porque essa forma como a linha toma é o mais importante. A gente precisa avaliar essa forma. Por exemplo, evolução tributária ao longo do tempo, da carga tributária ao longo do tempo, evolução de gastos de um menor ao longo do tempo. Agora, se eu quero comparar grandezas estáticas, por exemplo, o faturamento de uma empresa no mês de abril versus no mês de outubro, aí é mais eficiente fazer um gráfico de barras. E aí, quando a gente está sem criatividade para realmente pensar em qual elemento visual eu vou usar aqui para destravar essa minha comunicação, para garantir que a peça comunique de uma forma mais eficiente aquilo que eu estou querendo comunicar, a gente pode usar esse comando para dar para a inteligência artificial. Posso mandar, se vocês quiserem tirar print, posso mandar esse slide para vocês também. Mas esse comando ele destrava muito a nossa criatividade. Então, atue como um legal designer especialista em comunicação eficiente de informações jurídicas. Estou elaborando um documento com o objetivo de. Então, vamos supor que vocês estão aí num projeto da Defensoria Pública de fazer uma cartilha para pessoas leigas para comunicar determinada mudança de procedimento aí interna. Vocês podem colocar aqui o objetivo do documento, o destinatário o público de vocês, colocar as características do público para ele sugerir uma forma de representar visualmente e de forma didática as informações que você quer que ele represente. Então, esse comando é um comando bem genérico para vocês irem completando mesmo com as informações de cada situação aqui. E agora eu vou dar uma palhinha para vocês de como que vocês podem fazer isso tudo que eu mostrei para vocês na prática dentro da nossa plataforma, que é a Iris. E aí, aqui tá a carinha inicial dela. Então, por exemplo, essa questão da aplicação das técnicas de linguagem simples, a gente tem uma ferramenta que faz isso tudo sem que a gente precise ficar gravando ali o que que são as técnicas de linguagem simples. Então, as técnicas, elas estão lá definidas pela Associação Internacional de Linguagem Simples. Só que aqui a gente já tem uma IA que mantém os termos técnicos, que mantém o sentido do texto, treinada justamente para aplicar essas técnicas com um clique só, sem que vocês precisem ficar decorando elas. Então, vou pegar aqui um trecho da peça, ó, desse exemplo aqui do contrato de trabalho. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Por que que eu não tô subindo, gente? Vou pegar esse daqui. Que engraçado. O meu cursor, ele não tá arrastando hoje, não. Ele já sextou. Vamos ver. Agora vai. Pronto, colei o texto todo, ficou mega zoado, porque eu peguei de um trecho do PowerPoint, né? Então ele vai quebrando aqui, do PowerPoint não, do PDF.
Então ele vai quebrando aqui, não ficou bom não, mas o texto aprimorado vai dar conta de ler e entender essas informações e deixar elas mais, inclusive a gente colocou para ele deixar mais persuasivo também. Então aqui é literalmente um legal designer fazendo todo esse trabalho de reescrita. Então a gente tem aqui todo o texto e aí ele sintetizou em um texto deste tamanho. Então realmente dava para enxugar bastante e ele mantém na integralidade o sentido do texto. Então, hoje em dia, a gente não precisa mais ficar tão fazendo no braço, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar como legal designer, 2020, que não tinha inteligência artificial como tem hoje, eu tinha que reescrever palavra por palavra da petição, cláusula por cláusula dos contratos, era bem mais trabalhoso e demorado. E hoje a gente já tem inteligência artificial que faz isso pra gente, então realmente é uma mão na roda. E o grande segredo é a gente sempre ir tópico a tópico e não colocar o texto todo de uma vez, porque aí realmente fica uma adaptação textual muito simplória. Quando a gente vai tópico por tópico, fica bem boa a reescrita. A gente também tem gerador de resumo jurídico, então você sobe aqui a petição toda para poder sair da folha em branco para fazer esse resumo estratégico aqui, para colocar no início da peça. Então, sobe o arquivo e aí ele vai gerar. Vou pegar esse recurso especial aqui. E aí, clica em resumo jurídico e ele vai gerar um resumo desse recurso todo aqui para a gente colocar no início do nosso RESP. E isso facilita muito a análise do recurso, justamente porque traz ali, a gente antecipa, né, para o julgador todos os fatos mais determinantes, os fundamentos jurídicos, os pedidos, e ele, inclusive, pode ser muito mais persuasivo esse resumo. Ele pode não ser só uma exposição do que está na peça, mas ele pode de fato contribuir para a persuasão, que é o nosso objetivo, é fazer um resumo que de fato convença. Então, a gente está aqui destacando fatos essenciais, fundamentos jurídicos, o tipo de ação, tudo aqui discriminado, pedidos e quando tem pedido de tutela de urgência, ele também faz um destaque especial aqui. E aí a gente tem esse resumo e agora eu vou mostrar para vocês a questão da, da linha do tempo, da tabela, do fluxograma e de tudo mais. Como que a gente faz então? A gente pode fazer tanto manualmente, né? Então a gente clica e vai colocando aqui, por exemplo, vou colocar narração, não, é narração fática. Isso daqui é para depois ficar salvo aqui nos seus arquivos. E aí a gente pode ir colocando as datas aqui. Aqui ficou 2002. Vou colocar separação de fato. Aqui eu vou colocar aqui. Só que os ícones, pessoal, eu não oriento que vocês coloquem em petições, principalmente porque agora está tendo uma análise prévia das petições pela inteligência artificial no judiciário e os ícones muitas vezes eles acabam confundindo a IA na hora que eles estão inseridos em uma peça. Então, cuidado, evitem os ícones e se vocês forem inserir, procurem sempre agrupar tudo em uma única imagem. Se for para gerar uma imagem, colocar com ícones na peça, agrupa em uma única imagem, porque aí você garante que ele vai ser bem analisado pela IA que está fazendo a triagem inicial lá. A nossa tabela também ela é pré-editada, então com as linhas, igual eu mostrei aqui para vocês, com as linhas mais finas, então não é aquela tabela com a linha grossa, carregada, por quê? Quando a gente faz um elemento visual, o que tem que saltar aos olhos é a informação e não o elemento visual em si, né? O elemento visual ele deve guiar o nosso olhar. Como vocês sabem que tem atributos pré-atentivos, a gente tem que tomar todo esse cuidado aí. Então, foi essa palhinha que eu queria dar para vocês sobre a plataforma Iris.
Vou deixar aqui também as minhas redes sociais. Se vocês quiserem, eu mostro mais coisa também, mas eu queria deixar esse espacinho final para a gente poder debater, eu poder tirar todas as dúvidas, poder mostrar mais coisa para vocês também, se vocês quiserem, aqui na peça, na Iris, e queria ouvir vocês nesse finalzinho. E Deixa Ana, eu é, vou. Cadê vocês? Meu Deus. concluiu? Peraí, deixa eu achar vocês. Ai, meu Deus, é porque eu fecho aqui o negócio. Ah, Tem apareceu. que tirar aqui no compartilhamento, né? É isso? Não, é porque eu já achei vocês, é porque eu não tava vendo as câmeras. Você tem que ter Vocês um estavam botãozinho aí para tirar sumidos. o compartilhamento, porque senão fica. Ah, tá. Pronto. Pronto, perfeito. E Ana, Porque aí, se eu precisar mostrar de novo, aí depois eu compartilho. mostra, perfeito. É, excelente a palestra, tenho algumas dúvidas que vou tirar aqui. Os doutores que quiserem tirar, perguntar alguma coisa, alguma informação, tiver alguma dúvida, pode escrever o texto aqui que eu leio no chat, ou pode levantar aqui a mão virtual que eu passo a palavra. Eu tenho uma dúvida aqui, que é a seguinte: como é que você está enxergando que, assim, cada vez maior, mais o uso da inteligência artificial? Então, o que é que eu vejo acontecer muito? Você já pegar o processo, as próprias petições e nem abrir o processo virtual, já joga ele dentro de uma inteligência artificial, do notebook LM, e aí quem vai fazer o resumo, quem vai dar a informação é a própria IA. Como é que você está vendo isso, em relação à produção da peça e garantir que o assessor, o jogador, leia e consiga visualizar bem a sua peça? Pois é, eu tenho visto cada vez mais a importância realmente da gente saber escrever de forma técnica e persuasiva, porque a depender da peça que eles jogam lá na IA, a gente vai ter um resultado melhor ou pior. Então, por exemplo, um excesso de prolixidade faz com que a nossa peça ela seja mal interpretada pela IA. O resultado não fica legal na hora que a IA lê a peça. Então, a gente tem que ter cada vez mais esse cuidado. E se a gente faz uma peça muito boa, a IA faz uma boa leitura, gera uma boa conclusão e muito provavelmente o assessor vai lá bater o olho na peça. E aí, quando a gente faz o elemento visual, a gente está mastigando a informação para ele. E aí, muito provavelmente, ele vai acabar usando para fundamentar a decisão dele. Então, ele cita a tabela, cita a linha do tempo, ele cita o fluxograma. Fala assim, ah, tá bem ilustrado aqui, conforme o fluxograma tal. E assim, os memoriais também são uma parte muito ouro para a gente usar esses elementos visuais, porque aí a gente consegue despachar com eles, né? E aí, de fato, pontuar, mostrar ali, tintim por tintim, olha, o meu caso tem essa peculiaridade aqui. E essa questão, por exemplo, de cada palavra entrar no cálculo da IA é muito relevante para a gente. Então, por exemplo, quando a gente coloca um excesso de doutrina de julgado, todas essas palavras vão entrar no cálculo da resposta que a IA vai cuspir ali. Então, isso tudo pode deixar a conclusão muito adulterada mesmo. Então, por isso que é cada vez mais importante a gente fazer essa correlação de fatos, prova e direito dentro de um mesmo parágrafo, para garantir que a conclusão seja realmente assertiva daquilo que a gente está falando, sabe? Perfeito. Doutora Nina perguntou: boa noite, obrigada pela contribuição. Gostaria de saber um pouco mais sobre o uso de caixa alta, negritos ou grifos no texto. Isso normalmente ajuda ou atrapalha a leitura? Indica o uso de marcação com outra cor de fonte no meio ao texto preto. Atrapalha muito. Atrapalha muito a caixa alta, gente. A sensação é de que a gente está literalmente gritando com o nosso julgador. A gente pode usar o versalete no lugar da caixa alta, mas quando a gente vai destacar, eu recomendo realmente ou negrito simples ou essa forma como eu mostrei para vocês de fazer um sombreamento
só ali naquela frase, pra gente, por exemplo, não ficar só no negrito, mais negrito, que aí fica um pouco São aquelas monótono. cores, né? Que Aí a gente vai como se fosse alternando o marcado com negrito com marca-texto, esse. né? Isso. Só que ali não é marca-texto. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar a tela para mostrar como é que faz. Porque aí, ó, caixa alta, negrito. E o sublinhado, ele não destaca. Deixa eu pegar uma peça em Word para mostrar isso para vocês. O sublinhado, ele não faz com que a peça salte, com que a informação salte aos olhos, porque ele não cria contraste. Então, o sublinhado acaba mais poluindo do que ajudando no final do dia. Hum, E aí, como que a gente faz essas cores? Isso daqui é na cor da identidade visual do cliente, que era o laranja nesse caso. Mas isso daqui, ó, esse destaque, ele não é esse marca-texto aqui, que só tem essas cores muito vivas, excessivamente vivas. E aí não fica legal. A gente pode usar essa paleta aqui mais clarinha, ó, aqui de cor de cima. Esse daqui, pastel, por né? exemplo, funciona muito bem, eu acho. É, bem pastel. Porque aí fica mais delicado, sabe? Na hora de fazer essa alternância dos destaques. E aí, quando for usar o negrito, não faz no parágrafo todo, gente, ó, por exemplo. Quando você faz assim, aí dá aquela pesada visual. E aí acaba que quem destaca tudo não destaca nada. O destaque, ele tá naquilo que é diferente. Então, quanto menos a gente for fazendo em frases mais cirúrgicas, então, por exemplo, uma frase cirúrgica na inicial é diferente de uma frase cirúrgica num recurso extraordinário, que aí a análise que você está querendo é outra. Então, a frase cirúrgica, ela vai variar conforme o objetivo da peça. Então, por exemplo, visa assegurar a integral reparação dos direitos do reclamante, requer que os valores apontados não sejam considerados limitadores, é porque é esse o entendimento do TST. Então, eu estou grifando aquilo que está no entendimento do TST. E aí, aqui, por que que eu grifei essa frase? Porque eles querem que comprove justiça gratuita. E aí, a condição de desempregado foi o que a gente utilizou para comprovar. Nesse caso E aqui, ó, Ana, não, por não sei longos se. 8 anos. Pode concluir. Pode falar, pode, Não sei se pode falar, porque justamente. é exatamente isso, mas, por exemplo, no meu caso, quando eu faço negrito, eu, eu tenho na minha mente a ideia de que quem vai ler, se só ler o negrito, vai ter a compreensão completa de tudo, como se fosse um resumo do próprio texto. Tem a ver ou não tem a ver? Tipo, se a pessoa Tudo, só ler os negritos, totalmente. ela Se vai entender de bateu, uma forma muito mais resumida o conteúdo completo. exatamente. É esse o É isso, né? objetivo. É esse o objetivo. Aí por isso que a gente escolhe uma frase cirúrgica para cada parágrafo, né? Para ir fazendo aquela construção. É isso mesmo. Perfeito. E se você Deixa quiser eu ver o que destacar mais que mais estava no ainda, chat. chama mais atenção, usa esse sombreado. Doutores, tem mais alguma pergunta? Isso, e aí também dá. Isso normalmente ajuda ou atrapalha, indica alguma outra marcação. Cor de fonte em meio ao texto preto, não recomendo que vocês usem outra cor de fonte, acaba deixando mais poluído, então menos é mais na hora de destacar. Vamos supor que você tem um parágrafo muito, muito importante. O que que você pode fazer? Você pode vir aqui em formas e você pode selecionar o retângulo e desenhar um retângulo aqui em cima. E aí você vai colocar o sombreamento na cor pastel, vai colocar ele, clicar com o botão direito, Já. selecionar atrás do texto e tirar o contorno. E aí aqui você faz assim. Aí, como nesse caso a gente tem a borda, fica melhor a gente colocar ela recuada dessa forma assim. E aí você também, assim, uso esporádico de ícones, a gente pode trabalhar dessa forma assim também, ó. Pegando o texto, trazendo ele pra cá assim. A gente coloca aqui o e coloca um ícone aqui para representar a sensação que a gente quer que o julgador tenha. Então, por exemplo, teve um caso que eu coloquei o ícone que era para mostrar uma situação dúbia. Então, eu coloquei uma interrogação para mostrar, tipo assim, olha, não faz sentido isso. Eu não lembro qual que era direito a situação, mas era algo tipo assim, ah, que mãe
de primeira viagem que está realmente preparada para ter um filho, não comprou nada e tal, para mostrar que não tinha união estável e que o bebê veio de surpresa. Eu acho que era alguma coisa assim. E aí eu coloquei uma interrogação para realmente chamar a atenção e despertar esse sinal de alerta. Mas isso daí vai ser mais analisado realmente quando a peça já for para as mãos do assessor. E Perfeito. aí, obrigada, o doutor Fred Frederico. está Deixa eu achar elogiando, o parabéns, livrito ótima grifado. palestra. E Doutores, o fiquem à grifado, vontade se né? quiserem falar ou se quiserem digitar aqui, eu leio a pergunta. Se quiserem falar, é só levantar a mão virtual aqui ou ligar o microfone, tá? Fiquem à vontade. E o marca-texto amarelo, ele dá aquela sensação de que a peça ainda vai ser revisada, sabe? De que ficou faltando alguém ali dar uma olhada no que está escrito. Então, a gente pode utilizar esse destaque com o sombreamento, que ele fica mais estético mesmo. Então é isso, né? Eu acredito que não tem mais perguntas. É... Iana, eu gostaria de agradecer imensamente aqui sua presença, sua disponibilidade. Muito obrigado. Gostaria que você deixasse Obrigada, aqui as suas George. redes sociais, o site da sua plataforma para quem quiser conhecer, testar. É, Gente, fala comigo lá no. Fala com a gente lá do suporte, que a gente dá um mês para vocês. Sempre perfeito. que eu dou uma palestra assim, eu faço isso. E aí é só. Deixa eu Entrar pelo colocar aqui, Instagram, Revira né? Íris. Iana Esse daqui é o Instagram. E Cabanelas. aí pode falar direto no WhatsApp do suporte. É só entrar na página, aí tem o botãozinho de WhatsApp. Aí falar assim: olha, eu sou da palestra da Iana da Defensoria. Aí a gente dá um mês. Perfeito. Tá aqui, olha. Iris Visual Law. Vou até abrir aqui. Então, meus amigos, olha, foi uma ótima palestra. Espero que vocês tenham aproveitado, e coloquem em prática, né, as lições. É, em breve teremos mais palestras, mais eventos aqui pela escola. Todo o nosso material vai ficar gravado e vai ficar disponível num link privado no YouTube da escola. E se vocês quiserem o certificado, é só enviar para o WhatsApp da escola ou por e-mail a informação do que você participou aqui para a gente emitir o certificado. E Ana, mais uma vez, assim, muitíssimo obrigado, viu, pela atenção, pela disponibilidade. Kainan aqui elogiando a excelente palestra. Augusto, obrigado pela contribuição. Doutora Iana, foi muito bom. Acredito que todos gostaram e, assim, também me surpreendeu porque a minha visão do Visual Law era, tipo, vou fazer alguns destaques, vou colocar imagens, e é muito além disso, né? Não só a parte, é muito mais abrangente, e a parte do Visual Law em si, ela, ela, ela é muito mais efetiva e prática do que a gente imagina, e técnica, né? Técnica, não é tipo, eu vou colocar uma coisa ali, uma coisa aqui, fazer um resumo aqui, não. Então, eu achei muito interessante. Os colegas acredito também aqui pelos elogios. Eu gostaria de deixar a palavra com você para você dar umas palavras finais para a gente concluir. Foi uma honra estar aqui com vocês, pessoal. Espero poder agregar bastante e ter aberto a mente para vocês quererem mergulhar nesse universo cada vez mais. E quem quiser se aprofundar e gostar desse tema e quiser uma leitura, eu tenho uma indicação muito carinhosa para fazer de um livro que vai ser lançado ainda, está na pré-venda. Eu vou colocar aqui para vocês no chat o link. Eu tenho que achar, porque eu recebi agora no meu e-mail o livro da terceira edição do livro de Legal Design, que eu tive a oportunidade de contribuir com um artigo também sobre Visual Law como ferramenta de persuasão em juízo. E vou colocar aqui para vocês e vou deixar um desconto também, porque eu Mande tenho um para a gente comprar desconto aqui também. até pela associação, pela escola, fazer um sorteio entre os defensores.
e deixar Gente, na esse escola também livro o tá acesso. bacana. Mande pra E é gente. uma das doutrinas mais completas sobre o tema, porque agora a gente já está com 1.000 páginas de legal design, dos 912 páginas escritas sobre legal design. Ah, Na minha da época de editora Foco, dissertação, com o Léo, né? isso. Leonardo. Gente, E vai. o cupom é autor 40. Deixa eu colocar aqui para vocês. E agora a gente está muito mais completo. Eu tive a oportunidade de ler a primeira edição desse livro na época do mestrado e agora estou contribuindo. Então, eu acredito que agora a gente vai ter uma obra muito mais rica e já está na pré-venda, então aproveitem os descontos, porque realmente é uma obra assim que está agregando muito para o mercado jurídico. A gente tem uns insights bem diferentes e passando por todas as áreas da pirâmide que eu mostrei, design organizacional, design de serviços, design de sistemas. Então tá muito legal. Por isso que eu queria deixar essa dica. Nossa, Bota um quarenta por eu cento. acho que cada vez Bom, mais a gente está vendo a gente está vendo o é, Fred, crescimento dessa 40%, matéria no Fred, mercado. 40%, viu? 40%. 40%. Perfeito. Iana, muitíssimo obrigado Foi mais uma uma honra estar aqui vez. com você. Colegas, Obrigada. o que precisarem também aqui na escola, estou à disposição. E em breve a gente passa para vocês o link da gravação para vocês e para todos os colegas. Um grande abraço a todos e até a Um próxima. abração, pessoal. Boa noite.